Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente da sessão de julgamento, declaro aberta a 8ª sessão virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 26 de fevereiro de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto. Presente Secretaria nos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago, se os conselheiros receberam previamente a ata para ajustes necessários e passo, então, à secretária Evaneide, que fará a leitura da ata da 7ª sessão ordinária com as observações feitas pelos senhores. Evaneide, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, senhores membros. Ata da 7ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, com as alterações introduzidas pela Portaria 384/2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 7ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Fernando André Martins Teixeira e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Gena Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se esses receberam a resolução referente ao processo número 2216/2018, auto de infração 2018-03541, da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, bem como a ata da 6ª sessão e se teriam sugestões de correção a serem inseridas. Não havendo sugestões de correção para a resolução e após a adoção dos ajustes na ata, referidos documentos foram aprovados. Em seguida, o presidente deu início ao julgamento dos processos. Ordem do dia. Processo de recurso número 3085/2017, auto de infração 2017-02033, recorrente distribuidora de ferramentas liderança, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. A decisão que eu vou ler refere-se também a mais 2 processos, de igual teor. O processo de número 3170/2017, auto de infração 2017-02040, recorrente distribuidora de ferramentas liderança e recorrido célula de julgamento de primeira instância da relatoria do Dr. Pedro Jorge, e ainda o processo de número 3171/2017, auto de infração 2017-02038, recorrente distribuidora de ferramentas liderança, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Dr. Pedro Jorge. Decisão igual para os 3 processos lidos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por decisão unânime. 1. Nulidade do auto de infração por ausência de provas. Nulidade afastada. 2. Pedido de realização de perícia. Essa, afastada com fundamento no artigo 97 da Lei 15.614/2014 e de acordo com manifestação oral do representante da PGE e parecer da Assessoria Processual Tributária. No mérito, resolve negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator,
em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O representante legal da parte, o advogado Dr. Francisco Elcio Salles, foi devidamente intimado, entretanto não compareceu à sessão virtual, informou à secretária de Câmara que não compareceria à sessão. Processo de recurso número 3086/2017, auto de infração 2017-02035. Recorrente, distribuidora de ferramentas Liderança. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por decisão unânime. 1. Nulidade do auto de infração por ausência de prova. 2. Pedido de realização de perícia. Essa, afastada com fundamento no artigo 97 da Lei 15.614/2014. Decisões preliminares de acordo com manifestação oral do representante da PGE e parecer da Assessoria Processual Tributária. No mérito, resolve negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar parcial procedente a acusação fiscal. Nos termos do voto da conselheira relatora, que formulou o entendimento pela aplicação da penalidade incerta no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96, e súmula do contencioso administrativo tributário e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral, o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O representante legal da parte, o advogado Dr. Francisco Elcio Salles, foi devidamente intimado, entretanto não compareceu à sessão, informou à secretária que não compareceria à sessão virtual. É somente isso, senhor presidente. Senhores, alguma alteração a ser feita? Vaneide, eu queria só uma observação. Nos 3 primeiros processos, a nulidade afastada, só complementar, com fundamentos da decisão de primeira instância e parecer, porque, se eu não me engano, a julgadora, ela detalha bem essa questão da prova do CD, dos arquivos, né? Só um complemento, certo? As 2 nulidades, de prova, os 3 processos, né, que foram lidos, afasta a nulidade, mas é interessante complementar, né, com fundamentos da decisão singular e parecer. Tá certo. Certo? Só um complemento. Senhores, então, com essas alterações, ata aprovada, e passaremos, então, para a nossa ordem do dia, com 4 processos da mesma empresa, distribuidora de ferramentas Liderança Limitada, em que os 2 primeiros processos da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, e já anuncio, então, o processo de recurso 3172/2017, auto de infração 2017-02043, recorrente, distribuidora de ferramentas Liderança Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, Dr. Saulo Gonçalves Santos, a indicação de parcial procedência no julgamento de primeira instância, e também a assessoria processual tributária sugere parcial procedência. O contribuinte, o representante da empresa, Dr. Francisco Elcio Salles, foi regularmente intimado, entretanto comunicou à secretária da Câmara da impossibilidade de participar da sessão virtual. Então, considerando esse comunicado, né, que regularmente intimado, vamos dar prosseguimento à nossa sessão e já passo, então, a palavra ao Dr. Saulo para relatar o processo anunciado. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu tive análise nesses 2 processos, surgiram algumas dúvidas e eu entendo melhor retirar de pauta esses 2 processos que eu desejo analisar melhor. Tive alguns questionamentos em relação aos processos, eu acho que eu vou retirar de pauta. Tem condições? Doutor Saulo, sim, o que nós podemos fazer no primeiro momento é inverter a ordem da pauta, porque o que é que eu observei?
As 4 matérias tratam de omitir informações e arquivos magnéticos. Eles guardam uma certa semelhança. Eu sugiro inverter a ordem aqui da pauta e colocar os 2 últimos processos da relatoria do Dr. Pierre. Ele vai relatar os processos, e no decorrer do relato, se essa dúvida não for afastada, não for esclarecida, né, aí concederei, com certeza, poderemos retirar de pauta até para que o senhor estude melhor, se for o caso, né, mas vou inverter a ordem da pauta e, posteriormente, eu indago, né, se foi superada essa dúvida, porventura existente ainda. Então, okay, mas assim, senhor presidente. Pois não. Então, senhores, vou inverter a ordem aqui natural da pauta, né, que está informada, ainda com o processo da distribuidora de ferramentas Liderança Limitada, entretanto, com relatoria do Dr. Pierre. Processo de número 3174/2017, auto de infração 2017-02046, em que a recorrente é a distribuidora de ferramentas Liderança, recorrido Sérgio Julgamento de Primeira Instância, doutor Pierre é o conselheiro relator, a indicação de parcial procedência em julgamento singular, e a assessoria processual tributária também sugere a parcial procedência. Doutor Pierre, com a palavra para início do relato do processo anunciado. Bom dia, presidente, senhores conselheiros, as conselheiras, doutora Evaneide, doutor Matheus. Na realidade, presidente, eu acho, inclusive, que os 2 processos sob minha relatoria podem ser julgados em conjunto. Tratam da mesma matéria, eles são, eu não vou dizer que eles são iguais, mas eles são muito semelhantes, né? Não há nada que possa influenciar uma diferença de julgamento entre um e outro. Se o presidente me permitir, eu posso fazer um relatório já para os 2 processos. Dá até para fazer um relatório só para os 2 processos. Ok, doutor Pierre. Então, só lembrando, o processo que foi anunciado, o 3174, ele trata de omitir informações de arquivo magnético, exercício 2012. E o processo 3175/2017, auto de infração 2017-02047, também da empresa recorrente, né, omitir informações de arquivo magnético, exercício 2013. Então, isso. O que muda praticamente é o exercício. Então, o que muda é o exercício. Apenas isso. Então, ambos são omitir informações dos arquivos magnéticos referentes a entradas. Já os processos do Dr. Saulo, pelo que eu vi, são semelhantes, só que são saídas. Perfeito. Então, pediria ao doutor Pierre que fizesse um relato de uma forma didática, até para que possa esclarecer alguma dúvida que o doutor Saulo, né, possa ter, e nesse momento do relato, possa ser afastada. Então, com a palavra, no caso, os 2 processos 3174 e 3175 são os 2 últimos processos da pauta. Pois não, senhor presidente. Senhores, em ambos os processos, a imputação atribuída no lançamento é de falta de informações de arquivo magnético. São notas fiscais de entrada que não foram informadas no arquivo magnético do contribuinte. No ano de 2012, esse auto de infração, e no próximo ano de 2013. A penalidade sugerida pelo auditor fiscal, pela fiscalização, foi o 123.8L, na forma anterior, que seria de 5%, se eu não me engano, né? Ele fez já o levantamento, toda a contabilidade do contribuinte, como nos processos anteriores, e verificou que algumas notas fiscais não haviam sido corretamente informadas. No meu caso aqui, as notas de entrada, e no caso do Dr. Saulo, pelo que eu vi, são as notas de saída. O contribuinte, ele fez uma defesa muito simples, não é? Em que ele diz o seguinte, nesse primeiro processo aqui, ele diz basicamente o seguinte, que 2 argumentos. Nesse caso aqui, ele diz que 80% das notas foram sim escrituradas e que 20% ele não conhece. No auto seguinte, ele botou que 90% das notas foram escrituradas e que 10% ele não conhece essa operação. Certo?
Então, diz que o autuante não verificou os livros fiscais e contábeis da empresa, não apresentou nem juntou cópia dos DAMPs, né? Então, ele pede a improcedência da autuação, ele não faz um pedido objetivo de nulidade e faz um protesto genérico por meio de prova, inclusive sustentação oral e perícia. Ele mesmo diz um protesto genérico, certo? A autoridade de primeiro grau, no julgamento, ela percebeu a modificação na legislação do artigo 123.8L, que reduziu para 2% com limite de 1.000 FIIs, certo? Afastou a perícia, né? Ou qualquer tipo de argumento do contribuinte, embora ele não tenha feito pedido de imunidade, ela disse que está tudo provado, apronta aonde está, mas aplica a retroatividade benigna dessa do novo modelo da penalidade, do 123.8L, e faz os cálculos, não é, de 2% limitado a 1.000 FIIs, e nenhum dos meses ele alcança, tanto nesse como no próximo processo, as 1.000 FIIs, e reduz bastante a multa. Aqui não há cobrança de ICMS, apenas da multa, pela obrigação acessória. Ela junta toda a documentação, o contribuinte inconformado com essa decisão, ele entra com recurso, que na realidade ele nomina de recurso, mas o corpo é o da defesa, né? Inclusive, até que ele coloca assim, junta-se a procuração e anexa, aí risca com a caneta, certo? Então, são os mesmos argumentos, né? Que 80% estão escriturados e que 20% ele desconhece, que não conhece, não recebeu essas notas fiscais, e no outro é 90% e 10%. Também pede a improcedência, ele não pede nenhuma nulidade, e faz um protesto genérico nos meios de prova, inclusive perícia. Não entender isso como um pedido de perícia, né? O parecer, ele segue, não é? Acatando a decisão de primeiro grau, que, por sinal, essa decisão de primeiro grau não foi sujeita a recurso de ofício, não há o exame necessário quanto a no tocante, mas é um dos valores, eu acredito, né? E o parecer, ele entende pela manutenção da decisão do primeiro grau, mantendo-se aliás, pela improcedência do recurso, mantendo-se a decisão já transitada em lugar desse quesito, da parcial procedência pela aplicação do artigo 123.8L na nova forma, como ele está disposto. Basicamente, presidente, é isso. Eu não sei, assim, é muito simples o processo. Não tem muito o que decidir. Eu acredito que o doutor Saulo deve ser semelhante, só que é referente à nota de saída. Talvez, doutor Pierre, só para destacar, né, essa omissão de informação em arquivo magnético, ela foi obtida a partir de cruzamento de dados, né, entre os registros do livro. O seu som está desligado. Exatamente, presidente, exatamente. Ok. Processo, desculpa, doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado. Senhor presidente, senhores conselheiros, minhas escusas logo de início, caso, no momento que eu estiver falando, vocês escutarem barulho de martelo, de broca, de serra, aqui na vizinhança aqui, como eu já disse, estão fazendo uma grande reforma. E aí, às vezes, aqui o barulho aqui dentro aqui da sala parece que estão trabalhando aqui dentro um som muito forte. Então, me desculpe, minhas escusas, se eventualmente atrapalhar. Mas ainda bem que hoje os processos me parece que são simples. A não ser que o doutor Pierre aí sempre traz alguma questão, ou o Willamy também gosta disso, mas nesse caso, a falta de escrituração, doutor Pierre, a falta de escrituração, ela deixa de ser relevante no presente caso, porque o agente fiscal já tomou a opção, é ele que diz, omitir informações em arquivo magnético. Quer dizer, ele que descreveu a infração. Falta de informação em arquivo magnético. Com isso, aquela orientação que a Procuradoria tem
tem tentado convencer os senhores, no sentido de que a falta de escrituração é diferente da omissão em arquivo magnético, mas até agora não conseguiu, pelo menos aí na totalidade. Nesse caso, não há nem essa discussão, porque o próprio agente que faz a descrição do fato. Ora, se o agente fiscal descrever um determinado fato, não há como, né, ainda que haja vontade, ainda que haja desejo, mas não há como modificar os fatos que são relatados pelo agente fiscal que efetuou o lançamento. Então, se ele descreveu omissão de informações em documentos fiscais, a sanção a ser aplicada é de omissão de informações em documentos fiscais, que é o caso. Então, o contribuinte vem aos autos e diz, olha, as mercadorias, parte dessas mercadorias eu não adquiri, dessas notas fiscais aí que estão indicadas, porque o agente fiscal indica quais as notas fiscais. E diz ainda, e outras eu escriturei, ou seja, não haveria infração. Interessante o argumento do contribuinte, né? Muito direto, ele diz, olha, uma parte eu não adquiri e outra parte eu escriturei, a parte que está faltando, e, portanto, eu não cometi infração nenhuma. Mas ele não traz, como já apontou o doutor, quer dizer, mera retórica, mas não aponta uma nota fiscal, uma ação. Está me escutando, doutor Marcelo? Sim, falhou um pouco, escutando? mas houve uma falha na comunicação, mas sim, está tranquilo. Mas está ok. Pois bem, então, mas ele não traz nenhum elemento que comprove as suas afirmações de que uma parte não adquiriu e outra parte escriturou regularmente. Então, diante desses fatos, senhor presidente, não há muita discussão. Não há elementos probatórios apresentados pelo contribuinte. E o fato descrito pelo agente fiscal confirma a penalidade que foi aplicada, então não há discussão. Razão pela qual a Procuradoria se manifesta, e aí sim, pela aplicação retroativa, por ser mais benéfica, da sanção prevista no artigo 123, inciso 8L. 8L. Inciso 8L da Lei 12.670. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, presidente? Para os dois processos, né, doutor Matheus? Para ambos os processos. Senhores, processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Apenas para esclarecer, presidente, uma questão de ordem, que essa parte do 123.8L, ela transitou em julgado, né? Não houve reexame necessário nessa parte. Então, se me permite, eu já vou adiantando meu voto, eu conheço o recurso, né? Nego o provimento, mantendo a decisão de primeiro grau pela parcial procedência com aplicação do 123.8L na forma da sua modificação de 2017, se não me engano. Né? É só isso. Mais alguma discussão, senhores? Doutor Falcão, com a palavra. Senhor presidente, eu para não ser repetitivo, mas sempre eu digo que quando eu pego um auto de infração, a primeira coisa se foi feito no prazo, e se a base de cálculo está correta, a base de cálculo lançada. Eu analisando esse processo, quanto à questão aí, não tem dúvida nenhuma. O auto de infração aplicou, na época, a legislação dizia que era 5%, não inferior a 1.000. Ele fez correto. Aplicou os 5%, porque não inferior a 1.000, e os 5% efetivamente era mais do que 1.000 FIIs. A legislação depois mudou, 2% não superior a 1.000 FIIs, foi o que a julgadora ajustou. Mas aí eu analiso a base de cálculo, sempre eu vejo se a base de cálculo está correta. Aí aqui eu posso estar até equivocado, porque no CD tem muitos documentos, mas o que eu consegui abrir está assim. No auto de infração, ele está dizendo, o agente atuante, que é outubro a dezembro, são 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Então, até aqui anotado aqui. E lá na planilha da informação complementar, ele colocou outubro, R$ 2.842, a multa.
Novembro, R$ 6.012,18. E dezembro, R$ 2.836. Somando os três, lançou no auto infração a multa de R$ 11.690,18. Só antecipando, estou verificando isso só aqui no lançamento. Ainda não fui lá para o julgamento singular, porque eu já tinha feito essa análise ontem, mas eu fui perceber isso agora. Aliás, não olhei se o julgamento singular mudou isso. Tudo bem. Tá aqui, os valores estão aí. De onde é que ele tirou esses valores? Do CD. O fiscal, eu não vi o fiscal colocando quais as notas. O CD tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí notas fiscais destinadas sem escrituração. 2012. Omissão. Quando eu abro aqui a nota fiscal, quem abriu o CD vai verificar que ele separou bonitinho, parabéns para o Tom Carlos, né? Tom Carlos, que fez a administração, não sei quem é. Fez mês a mês. Né, para fazer aquela análise, tem que fazer meio mês, que a maioria faz a lista, mistura janeiro com fevereiro, com novembro, dá um trabalho danado quando a gente vai separar. Ele fez separadamente. Outubro são 3 notas, e está aqui, ele colocou os valores da nota, e a multa, 2.842, ou seja, a multa que está aqui colocada no CD, e transportou lá para o auto infração, 2.842. Agora vem o mês de novembro, então, colocou as notas, número das notas, valores, multa, R$ 6.012,18. Está aqui, está lá na informação complementar, base, R$ 6.012,18. Vamos para o mês de dezembro, 3 notas fiscais, no valor de R$ 19.562,54, multa, R$ 978,13. Mas lá na informação complementar, naquele quadrinho que coloca, está multa, tá? R$ 2.836. William. Ainda está esse valor. Total. Ele calculou corretamente, e o primeiro grau, quando calculou, ele calculou corretamente, levando em consideração não 2.000 e pouco, mas 978. Viu? Pronto. Tá ok. Eu vi que o julgamento singular tinha aplicado 2% não superior a 1.000 FIIs, viu o cálculo, mas eu não tinha atentado para esse valor aqui. Mas você está dizendo, então ele corrigiu o julgamento singular. A planilha está logo após, aí, como é que ele coloca na planilha? A multa, né, que ele coloca, 2.842 no primeiro, 6.012 no novembro e 978 o que dá um total de 9.832. Ele não aplicou 2.000 e pouco, não, aplicou 978. Está correto. Esclarecido, doutor William. Esclarecido. Estou vendo aqui o cálculo da julgadora. Alguma outra discussão, senhores? Dezembro de 2012. Doutor Saulo, alguma dúvida com relação à metodologia, lançamento do crédito, referente aos 2 processos aqui em discussão? Não, sem dúvidas, doutor presidente. Na verdade, o relatório que eu tinha elaborado, eu tinha encontrado um equívoco e achava que isso comprometeria todo o julgamento do processo, mas assim, já retifiquei aqui com a minha equipe os dados que estavam faltando, e aí a gente vai poder prosseguir na análise dos processos regularmente. Eu peço até desculpa por algum inconveniente que tenha sido gerado, mas realmente foi uma falta de organização, um detalhe só aqui dentro da equipe do escritório com a parte do CONAT. Ok, obrigado, doutor Saulo. Bom, feito aqui as considerações, aberto para discussão, algum conselheiro quer discutir os 2 processos, a relatoria do doutor Carlos César Quadros Pierre? Não tendo maiores discussões, esclarecido o ponto levantado pelo doutor William Falcão com relação à base de cálculo, né, demonstrada corretamente, elaborada pelo julgamento singular. Pergunta, então, ao conselheiro Carlos César Pierre, como vota? Senhor presidente, eu entendo aqui que no pedido não há nenhum pedido de nulidade em ambos os processos, né? Então, eu conheço o recurso, nego o provimento, mantendo a decisão de parcial procedência exarada pelo primeiro grau, nos termos do voto do parecer e da manifestação da douta Procuradoria.
Decisão para os dois processos, tá, doutor Pierre? O 3174 e 3175. Isso, senhor presidente. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento. Aqui podemos, há um pedido genérico, né, de perícia, então é interessante colocar, né, doutor Pierre, afastar essa perícia. Senhor presidente, ele bota assim, um pedido genérico de perícia, sustentação oral, mas assim, é produção de provas. Se o senhor entender como um pedido de perícia mesmo. Vamos deixar registrado, até porque os processos anteriores, de ontem, inclusive, havia esse pedido, né, de forma genérica, e nós afastamos. Ok. Não há, nesse caso específico, não há nulidade, né, como nos anteriores. Então, a perícia afastada também por decisão unânime, e no mérito negar provimento para manter a decisão de parcial procedência, conforme o julgamento singular e o parecer da assessoria processual tributária, ratificado aqui pelo Dr. Matheus Viana Neto, procurador do Estado, em sua manifestação oral. Dando prosseguimento a nossos processos da pauta de hoje, da 8ª sessão virtual, na ordinária, da primeira Câmara, com os esclarecimentos feitos a partir do relato do Dr. Carlos César Pierre, voltaremos, então, aos dois primeiros processos da pauta, da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, em virtude do esclarecimento, né, de uma dúvida que anteriormente existia, e anuncio o processo de recurso 3172/2017, auto de infração 2017-02043, em que é recorrente distribuidora de ferramentas, liderança limitada, e recorrido célere julgamento de primeira instância. O Dr. Saulo Gonçalves Santos é o conselheiro relator, a indicação de parcial procedência no julgamento singular e também a assessoria processual tributária sugere a parcial procedência do feito. O processo seguinte, senhores, também da distribuidora de ferramentas Liderança Limitada, 3173/2017, auto de infração 2017-02045, trata também de omissão de informações em arquivos eletrônicos, o que diferencia que o primeiro processo refere-se a 2012 e esse processo a 2013. Então, fica a critério do Dr. Saulo Santos, relator, se analisa ou se vai aí apreciar em conjunto ou isoladamente, se tiver alguma particularidade, porventura, que o senhor faça durante o seu relato. Concedo a palavra para relato do processo anunciado. Farei os relatos separadamente, senhor presidente. Então, bom dia a todos. Eu vou fazer agora o relatório do processo 1.3172/2017, auto de infração 1/2017-02043. Segundo o auto de infração 2017-020-439, lavrada em 7/2/2017, com período de infração em 11/12, o contribuinte, distribuidora de ferramentas Liderança, Francisco Clever Aguiar da Ponte, EPP, foi acusado de ter deixado de informar a Cefaz documentos fiscais referentes a saídas de mercadorias promovidas no exercício de 2012, na monta de R$ 105.896,81, cujas saídas deveriam estar devidamente escrituradas na FD, conforme planilha de saídas omissas na FD em anexo, gerando crédito tributário, multa, no valor de R$ 5.294,85. Consta do relato da infração, no auto de infração, os seguintes termos: omitir informações em arquivos magnéticos ou nessas informar dados divergentes dos constantes dos documentos fiscais. A empresa em questão omitiu informação referente à falta de escrituração de documentos fiscais de saídas na FD de 2012, na monta de R$ 105.000 e os valores já informados. Segue informação complementar e documentação comprobatória da infração. Aponta-se os artigos infringidos nas informações prestadas pelo auditor fiscal, em cumprimento ao mandado de ação fiscal 2016-166 e 16, realizou-se a auditoria fiscal junto ao contribuinte relativo ao período de 1/1/2012 a 31/12/2013, da análise das notas fiscais e respectivas chaves de acesso, em confronto com o arquivo FD-ANA, concluiu-se que o contribuinte deixou de informar a Cefaz documentos fiscais referentes às saídas de mercadorias promovidas no ano de 2012, na monta já informada, cujas saídas deveriam estar devidamente escrituradas à FD. O contribuinte apresentou defesa tempestiva, requerendo a improcedência do auto,
requereu genericamente a produção de provas, dentre elas a perícia, sem apresentar demais provas ou quesitos para serem periciados ou apreciados. O julgador singular julgou o auto de infração parcialmente procedente. O contribuinte interpôs recurso ordinário, no qual alegou que o auditor fiscal não verificou, através da análise direta, a contabilidade da empresa. Segundo o recorrente, a fiscalização limitou-se a comparar arquivos eletrônicos e concluir que houve infração, porém não teria conseguido provar a veracidade das informações. Asseverou que não existe prova que valide tal autuação, de modo que o auto de infração deveria ser considerado improcedente. Requereu, genericamente, a produção de provas, assim como a perícia. Assessoria Processual Tributária, em seu parecer de número 86/2020, opinou pelo conhecimento do recurso ordinário para negar o provimento e confirmar a decisão de primeira instância de parcial procedência da acusação fiscal, com redução da multa em face ao limite de 1.000 FICs por período de apuração, nos termos do julgamento singular. Quanto ao pedido genérico de perícia, este não atendeu os requisitos da Lei 15.614 e o contribuinte não apresentou provas ou quesitos a serem apreciados. Em tempo, eu destaco aqui o que restou consignado pelo julgador singular, a seguinte emenda: CMS, arquivos eletrônicos, omissão, lei mais benigna. O contribuinte está obrigado a prestar informações fiscais em arquivo digital, referentes à totalidade das operações de entrada e saída de mercadorias, das aquisições e prestações de serviços, dos lançamentos realizados no exercício fiscais de apuração e de outros documentos de informação correlatos. Omissão de informações. Caracterizada a infração, a ocorrência do fato gerador. Ação fiscal parcialmente procedente em decorrência da redução da multa em face da lei mais benigna. Inciso 8 do artigo 1º da Lei 16.258/2017, que alterou o artigo 123.8L da Lei 12.670 e artigo 106 CTN. Fundamentação legal, artigo 276A, A, 276K, 289, 299, 300, 308, todo do decreto 24.569 de 97. Defesa tempestiva, veração ao reexame necessário em observância ao artigo 2º do provimento 002 de 2017 da CRT. Então, senhores, esse é o relato do processo que está submetido a julgamento na data de hoje. Obrigado, doutor Saulo. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana. Desculpa. Muito bem, doutor Saulo, relator que há algum tempo, já pelo menos nesse mês agora, nessas últimas sessões, já tinha se ausentado, retornando, seja muito bem-vindo. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Pierre, eu não disse que o doutor Willam sempre puxava alguma coisa, ainda bem que você estava com a resposta aí afiada na ponta da língua, se a gente tinha ficado enrolado aí com as considerações feitas pelo doutor Willam, né? Que ele sempre estimula o nosso raciocínio, isso é bom. Mas no presente caso, eu tenho a impressão que não é possível que ele vai encontrar alguma coisa também, será? Eu não consegui encontrar, a coisa que eu consegui encontrar no presente caso aqui, senhor presidente, é o seguinte, é uma questão até que a doutora Mônica já trabalhou comigo também, trabalhou assim, já discutimos, já nos manifestamos, que é acerca da escrituração. A nossa legislação estabelece, estamos falando da escrituração normal, escrituração... A sanção por falta de escrituração, no livro registro de entrada, mas não há uma sanção específica para falta de escrituração no livro de saída. E por que não há? Porque quando o legislador previu as sanções para falta de escrituração, disse, olha, se o sujeito não escritura nota fiscal de saída, isso resulta na omissão de vendas. E, portanto, se ele não escritura, é omissão de vendas, falta de recolhimento de imposto, e não falta de escrituração. Pois bem, aí houve a alteração na legislação e criou-se a sanção para a falta de informações e arquivos magnéticos. Na situação anterior, quando não tinha ICMS, aplicava-se, então, outras faltas não previstas na legislação pela falta de escrituração das notas fiscais de saídas. Mas, nesse caso, como não é falta de escrituração de nota fiscal de saída comum, aquela falta de escrituração
é omissão de informações em arquivo magnético, daí porque o agente fiscal, bem como o julgador singular, sugeriram a aplicação da penalidade que foi aplicada no auto de infração anterior que nós julgamos, no lançamento anterior. Ou seja, é omissão, quer seja a falta de escrituração de nota fiscal de entrada, quer seja a escrituração de nota fiscal de saída, configura-se omissão em arquivos magnéticos. Razão pela qual é aplicada, então, no presente caso, a sanção prevista no 8L, da nossa legislação, né? E aí, me parece que essa é a única discussão possível. Talvez, como sempre, agora é o doutor Pierre que vai levantar uma questão interessante. Mas vamos aguardar, então, senhor presidente, os debates e vamos ver o que é que acontece. A Procuradoria se manifesta, em princípio, pela parcial procedência da acusação, com aplicação retroativa da sanção mais benéfica. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Eu saí um pouco da tela. Quem está inscrito, doutor Pierre. Doutor Pierre, com a palavra. Não, doutor Matheus, eu não vou levantar nenhuma questão polêmica, não tem aqui, não. Eu só vou chamar a atenção que, nesse caso, também não há o reexame necessário. Então, neste caso, não cabe maiores discussões acerca da penalidade aplicada, porque essa parte já transitou em julgado, apenas isso. Então, seria o caso, no meu entendimento, de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão do primeiro grau de parcial procedência. É só isso. Não tem nenhuma discussão extra, não, doutor Matheus. Doutor Pierre é um processualista. Muito bem, é isso mesmo, você tem toda a razão. Processo em discussão, senhores. Alguma observação a ser feita com relação ao processo de número 3172, auto de infração 2017-02043, da relatoria do doutor Saulo? Algum ponto a ser observado, destacado? Doutora Helena está presente? Perdemos um pouco aqui a imagem, aguardar, até porque teremos já a votação, né? Doutora Helena? Ok, era só para confirmar a sua presença, porque já ultrapassada essa etapa, né, da discussão, vamos escolher agora o voto do conselheiro relator. Doutor Saulo Santos, como vota? Presidente, o voto é nos termos aí do parecer do doutor Matheus Viana, procurador desta Câmara, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, confirmar a decisão de primeira instância de parcial procedência da acusação fiscal, com a aplicação da penalidade mais benéfica. Ok, doutor Saulo. Algum voto em sentido contrário, senhores? Só destacando, né, que esse pedido genérico de perícia também nós estamos registrando, né, e os senhores têm afastado porque não há nenhum quesito, nenhum ponto a ser observado, né, ou demandado da perícia. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, nega provimento, afasta o pedido de perícia na forma do julgamento singular e parecer, e, no mérito, mantém a decisão de parcial procedência do feito, nos termos do julgamento e do parecer e manifestação da douta Procuradoria. Senhores, temos, então, o processo de número 3173/2017, já anunciado, auto de infração 2017-02045, também da empresa recorrente distribuidora de ferramentas Liderança, e recorrido ao julgamento de primeira instância, doutor Saulo Gonçalves Santos, é o conselheiro relator, lembrando que houve, né, no processo, um pedido de sustentação oral, entretanto, a parte, né, registrou, comunicou à secretária a não participação nesta sessão, né, dos julgamentos em que houve o pedido inicial de sustentação oral. Doutor Saulo Santos, com a palavra para início do relato do processo anunciado. Senhor presidente, demais conselheiros, vamos passar agora para o relatório do segundo processo sobre a minha relatoria. Processo de número 1-3173/2017, auto de infração 1-2017-02045. Segundo esse auto de infração acima mencionado, lavrado em 7/2/2017, com período de infração
em 1 de 2013 a 2 de 2013, 4 de 2013 a 5 de 2013, 7 de 2013 a 12 de 2013. O contribuinte distribuidora de ferramentas de liderança foi acusado de ter deixado de informar a Cefaz documentos fiscais referentes à saída de mercadorias promovida no exercício de 2013, no montante de R$ 781.589,82, cujas saídas deveriam estar devidamente escrituradas na FD, conforme planilha de saídas omissas na FD em anexo, gerando crédito tributário, multa no valor de R$ 63.763,59. Do auto de infração constou o seguinte relato: omitir informações em arquivos magnéticos ou nessas informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. A empresa em questão omitiu informações referentes à falta de escrituração de documentos fiscais de saídas na FD de 2013, no montante de R$ 781.589,82. Segue informação complementar e documentação comprobatória da infração em apreço. Apontaram-se como artigos infringidos os artigos 276A a 276H, 276K, todos do decreto 24.569. Penalidade do artigo 123.8L da Lei 12.670/96. Nas informações prestadas pelo auditor fiscal em cumprimento ao mandado de ação fiscal número 2016-16616, realizou-se auditoria fiscal junto ao contribuinte relativo ao período de 01/1/2012 a 31/12/2013, na análise das notas fiscais e respectivas chaves de acesso, em confronto com o arquivo ANA, FD, concluiu-se que o contribuinte deixou de informar a Cefaz documentos fiscais referentes à saídas de mercadorias no exercício de 2013, no montante já mencionado nesse relatório, cujas saídas deveriam estar devidamente escrituradas na FD. O contribuinte apresentou defesa tempestiva, requerendo a improcedência do auto de infração, devido à suposta ocorrência de um vício formal por omissão da diligência fiscal e não ter analisado a documentação da empresa. Requereu genericamente produção de provas, dentre elas a perícia, sem apresentar demais provas ou quesitos para serem apreciados. O julgador singular, no julgamento número 549/2019, julgou o auto de infração parcialmente procedente, em julgamento que possui a seguinte ementa: ICMS, arquivos eletrônicos, omissão. Lei mais benigna. O contribuinte está obrigado a prestar informações fiscais em arquivo digital, referentes à totalidade das operações de entrada e de saída das mercadorias, das aquisições e prestações de serviços, dos lançamentos realizados nos exercícios fiscais de apuração e de outros documentos de informação correlatos. Omissão de informações. Caracterizada a infração. Ocorrência do fato gerador. Ação fiscal parcialmente procedente em decorrência da redução da multa em face da lei mais benigna, inciso 8 do artigo 1º da Lei 12.258/2017, que alterou o artigo 123.8L da Lei 12.670, cumulado com o artigo 106 do CTN. Fundamentação legal, artigos 276A a 276K, 289, 299, 300, 308, todos do decreto 24.569. Defesa tempestiva, vedação ao reexame necessário, em observância ao artigo 2º do provimento 002 da CRT. O contribuinte interpôs recurso ordinário, no qual alegou que o auditor fiscal não verificou, através da análise direta, a contabilidade da empresa, pois todos os documentos teriam sido registrados no movimento contábil e fiscal. Segundo o recorrente, a fiscalização limitou-se a comparar arquivos eletrônicos e concluir que houve infração, porém não teria conseguido provar a veracidade das informações. Asseverou que inexistem provas que validem tal atuação, de modo que o auto de infração deveria ser considerado improcedente. Requereu genericamente a produção de provas, dentre elas a perícia. A assessoria processual tributária, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento e confirmar a decisão de primeira instância, de parcial procedência da acusação fiscal, com redução da multa em face ao limite de 1.000 FICs por período de apuração, nos termos do julgamento singular. Quanto ao pedido genérico de perícia, este não atendeu aos requisitos do artigo, da legislação 15.614 de 2014. Ademais, o contribuinte não apresentou provas ou quesitos a serem apreciados. Então, senhoras e senhores, esse é o segundo relatório que me cabia na data de hoje. Obrigado, doutor Saulo.
Passo, então, a palavra ao doutor Matheus Viana para a sua manifestação. Muito bem, senhor presidente. Me parece que o processo, como muito bem relatado pelo doutor Saulo, ele vai ter a mesma destinação do processo anterior, não há nenhum elemento diverso do processo anterior, do lançamento anterior, no qual o contribuinte utiliza os mesmos argumentos, ou seja, de que teria essas notas fiscais teriam sido escrituradas na sua contabilidade, que o agente fiscal não teria provado a falta de escrituração, mas esses argumentos, ele para na retórica, só porque ele não traz nenhum elemento, por exemplo, comprovando que teria efetivamente escriturado tais documentos. Ora, se ele não traz nenhum elemento de escrituração, o pedido de perícia genérico formulado acaba não tendo procedência, não há de ser atendido. Porque só a retórica em si dizer escriturou. Ora, provar que escriturou é a coisa mais fácil. Uma cópia do livro de entrada dentro do livro de saída dos registros contábeis é fácil comprovar que a infração não ocorreu, mas ele se detém, se limita à retórica e não apresenta nenhum elemento desse tipo. Essa é a razão pela qual a infração aí apontada, senhor presidente, com a aplicação da sanção mais benéfica, deve ser mantida na forma já que foi proferido o julgamento singular. E aí, até a questão da modificação da penalidade, como ela já transitou em julgado, ela não foi objeto de discussão no âmbito do recurso, me parece sim que o caso é de manutenção da decisão singular. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William Falcão pediu a palavra. O senhor está desligado. Não, é porque da outra vez eu apertei aqui, levantar a mão e deixei, esqueci de baixar a mão. Eu percebi que havia uma mãozinha levantada, então daí a indagação. Eu também pensei isso, senhor presidente. Eu pensei que ele já teria alguma questão a suscitar, o doutor William. Não, mas assim... Falei, ele vai suscitar. Na verdade, senhor presidente, aquela questão que eu falei, até em apreço ao nosso querido colega Antônio Carlos, né, conheço desde que entrei na Cefaz, uma pessoa muito competente. Na verdade, eu que não observei, eu que errei dizer que ele transcreveu errado. Não foi. Ele transcreveu correto, é porque essa penalidade de 5 FIIs é diferente da de 2.000 FIIs, né? A de 5.000 FIIs é limitada, assim, se calcula 5.000 FIIs, mas você aplica o valor não inferior a 1.000 FIIs. Como o valor deu inferior calculou 5% e deu inferior a 1.000 FIIs, aí então ele não fez essa observação, aí eu passei assim batido, depois eu fui analisar. A UFIS de 2012 era 2,8360, 1.000 FIIs dá 2.836. Ele lançou lá na informação complementar o 2.836. Embora na planilha dele ele não tenha feito essa observação, a planilha só calculou os 5%. Aí, entendeu? Mas depois eu me lembrei do 2.000 limitado a 1.000 FIIs, fui conferir, ele está correto, só para respaldar o bom trabalho que ele realizou. Era isso. Obrigado, doutor William. Senhores, alguma discussão relacionada ao processo? Não tendo nenhuma discussão, pergunta, então, ao conselheiro relator como vota. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, eu manifesto aí no mesmo sentido do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus, pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento de confirmar a decisão de primeira instância com a redução da multa e a aplicação da legislação mais benéfica, né? Mantendo a decisão de primeiro grau de parcial procedência. Perfeito. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, nega provimento, afasta a preliminar de perícia suscitada, porque formulada de forma genérica, nos termos da decisão de primeira instância, do parecer da assessoria ratificada em sustentação oral pelo doutor Matheus Viana Neto. Essa decisão
para o último processo, né, da nossa pauta de hoje. Faremos um pequeno intervalo, porque teremos que elaborar a nossa ata, a 8ª sessão virtual ordinária. Sei que a doutora Evaneide já está com a ata praticamente pronta, apenas alguns ajustes, e dentro de alguns minutos, 5 minutos de intervalo, retornaremos para o encerramento da sessão, com a leitura da ata, e anunciando aqui já o nosso retorno, as nossas sessões de março começarão no dia 8, segunda-feira, 8 de março. Então, teremos apenas uma semana de intervalo, mas os processos já estão disponibilizados e a pauta também já publicada. Então, senhores, 5 minutos para elaborarmos a pauta e retornaremos com o encerramento da sessão. Eva recebeu, né? Pausa na gravação, Evaneide.